Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Neste momento, a temperatura aqui em Porto Alegre, na zona norte da capital, 14 graus centígrados, 18 horas e 56 minutos. Exatamente o momento certo de iniciar nossa atividade. Aliás, uma atividade que está completando esse ano 27 anos inteiramente no ar, sempre ao vivo, conteúdo, jornalismo e, sobretudo, convidados com qualidade para trazer para vocês a informação e comentário. Enfim, cada um fazendo a sua avaliação e, mais importante, uma avaliação independente. Somos aqui jornalistas independentes e primamos pela informação verídica e, em cima dela, fazemos as nossas avaliações. Nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021, então, começamos o nosso programa, como sempre, quando eu estou aqui na condução do Atividade, em lugar do nosso grande jornalista, criador deste programa, José Silvas, passando a apresentar os nossos convidados. Lá à minha direita, Valdir Bianchesi Júnior. E aí, meu mestre Valdir, tudo bem? Mais uma vez aqui comigo, que maravilha. Satisfação. Começamos uma boa semana, né? Começamos bem a semana. Muito. Eu terminei bem a semana. Sim, terminamos bem sexta-feira, né? Bom, também está nos visitando hoje, aqui compondo a nossa bancada, o consultor em recursos humanos, Francisco Batista. Francisco, obrigado pela tua presença aqui. Fico feliz em tê-lo aqui novamente, que eu acho que já estivesse aqui, né? Então, e aí, obrigado novamente por estar aqui. Agradeço o convite, aí estamos aí para o debate. E gremista, né? Sim. Então tá dupla satisfação, então. Bom, à minha esquerda, Cláudio Candiota. E aí, Candiota, como é que eu tô à tua esquerda aqui, mas no vídeo eu tô à direita. Eu sabia. Não vou deixar a bola picando. Eu fiz uma provocação à esquerda, Candiota. Não, jamais à esquerda. Eu desço a lomba para ir na Centro Ótico ali, mas como é aquela nosso anunciante, eu desço e vou à direita. Eu jamais subo e vou à esquerda. Seria realmente um atraso. Esquerda A propósito, passei uma semana maravilhosa viajando para o Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, Caxias, comendo galeto lá no de Paolo. Fui a Farroupilha, fui a Lajado. Interessante, né, que o Di Paolo, o Paulo Jeremias trouxe a Di Paolo para cá e outros mercados e proporcionou, né, o Candiota. A gente não precisa hoje ir à serra, me lembro que na década de 70 a gente tinha que subir a serra para comer aquelas especiarias. E hoje, naturalmente, nós temos aí a Di Paolo, que é um top de linha nessa questão da gastronomia, da culinária do Rio Grande do Sul. Bom, nossa bancada está composta aí e, naturalmente, que a atividade tem como característica, no início do programa, falar sobre esporte. Eu, sábado, fui ver o jogo do Internacional e torci para o Inter. Não consegui 1-1 contra o Corinthians. Mas no domingo, descemos a ladeira com o Grêmio, o futebol português, perdendo para o Atlético Goianiense aqui na Arena. Valdir Bianchesi, surpresa, 1-1 foi em Corinthians Internacional, né? 1-1. Surpresa não foi, né? Estado Internacional, os clubes gaúchos... Mas foi um empate fora de casa com o Corinthians? Não naquelas circunstâncias, né? Não foi bom? O Internacional podia ter ganho aquele jogo até com certa facilidade. Cansou no segundo tempo, o que tem sido normal, a zaga falhou como de praxe, e o Corinthians foi lá e empatou. E por que eu digo que, entre outras coisas, pode ser... Situação normal, talvez empatar com o Corinthians fora seja algo aceitável, assim, né? Mas o Internacional está com 10 pontos apenas, tá? Acho que é 15º. Imagina nós, gremistas, com 2 só. Mas aí... Congelou. Aliás, para os gremistas, paz e amor, né? Fiquem calmos, tá? Tá chegando aí, quem é o cara que está chegando no aeroporto? Guardiola vem chegando, trazendo junto com ele quem? Borré e... Não, o cara errou aqui, é o Gordiola aqui. Gordiola, tá, do Ceará. Cavani vem junto. Cavani e Borré parece que vem no mesmo voo, tá? Mas assim, Silvio, a situação agora, falando sério, dos clubes gaúchos, o Juventude acabou perdendo também para o time do Gordiola, para o Ceará, tá? Então, esse campeonato ele está um pouco inusitado, né? Porque Bragantino, que é o primeiro ou é o Atlético? Não, Bragantino. Bragantino, né? Na verdade, eu não creio que o Grêmio vá cair, entendeu? Mas vai ficar numa posição intermediária ali, porque o Grêmio e o Internacional são muito grandes. Se esperava mais um pouco do Inter, começou bem e tal, eu acho. Mas, enfim, eu acho que a coisa ainda vai ter muita coisa que acontecer. O campeonato está no início, né? A questão é que depois fica difícil de recuperar. Eu até conversava com um amigo hoje, no almoço, um amigo gremista, e ele disse, não dá para recuperar o Grêmio. Mas pega a experiência do Abel no ano passado, ele conseguiu ganhar 9 jogos em sequência. Então, claro que não é tão fácil, né? O Grêmio que deve estar confirmando o Felipão, que tudo indica, né? E... Bom, essa semana é Grenal, né, Silvio?
Sábado tem Grenal, né? Agora, eu gostaria de que ainda de explorar um pouquinho nessa questão que é o seguinte, olha aqui, ó. Eu vi o Internacional com aquele, como é o Mar? Como é o... Sim, Miguel Ángel Ramírez. E eu senti... Ele tem nome de artista, né? Eu senti no elenco do Internacional um pouco de má vontade em relação ao treinador. Aí tiraram o treinador, colocaram outro agora. Não vejo coisa diferente. Mas no Grêmio, tu sente que existe um boicote dos jogadores? Não. Aliás, a situação do Grêmio é surpreendente, né? Embora o Grêmio já viesse com o Renato numa descendente, não por acaso o Renato saiu, né? Mas aí veio o treinador, como é que é o... Thiago Nunes. Thiago, né? Foi campeão gaúcho, campeão da Recopa, ganhou praticamente todos os jogos que disputou naquele período, mais Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o time é irreconhecível, né? Se tu for pegar jogador por jogador, com exceção do goleiro, que é um menino jovem, mas um menino de qualidade, né? Tu pega a nominata dos jogadores do Grêmio, não é para estar nessa situação, né? Mas esse negócio é muito interessante, assim. Eu não vejo os jogadores tirando o pé, eu não vejo de má vontade, muito antes pelo contrário. Ontem isso foi reforçado pelo Marcos Herrmann, né? Que disse que os jogadores, aí, quando foi anunciado, os jogadores quiseram se despedir dele, formaram fila, inclusive, na sala da comissão técnica para se despedir dele. Tal é o carinho dos jogadores por ele, né? Mas, cara, tem momentos que no futebol as coisas não dão certo, né? Eu acho que é o que está acontecendo no Grêmio. Vai trocar de técnico agora, se pegar o Felipão, pega um super motivador, né? Um pentacampeão brasileiro, né? Mundial, né? Com a seleção brasileira. Vai que encaixa aí. E a questão do Felipão é que o Felipão é um cara que tem autoridade, né? Ele é um cara que se impõe e tem autoridade de Felipão. Mas tem uma situação, só para concluir, o seguinte, né? O Felipão saiu já quando o presidente é o presidente atual, né? Romildo Bolzan. E o Romildo Bolzan deu uma declaração bombástica, assim, embora ele seja muito político e muito polido, né? Eles tiveram algum atrito onde ele diz o seguinte, né? Abre aspas, algo do tipo... Olha, para perder o encantamento e a admiração por um ídolo, basta conviver com ele, né? Disse isso em relação ao Felipão, deve ter havido algum problema interno, tá? Tem que ver se eles vão superar isso, né? Aí, o Francisco Batista, que está aqui hoje conosco, nos dando a honra da sua presença, tem experiência aí na questão de recursos humanos. A questão de recursos humanos no futebol, tu tem alguma coisa para trazer para nós do ponto de vista desta relação, que é uma relação muito difícil, muito complicada, né? Do treinador com a equipe, normalmente são ídolos, gente milionárias. Como é que tu pode avaliar isso, Francisco? A primeira questão que essa questão dos ídolos aí, essa questão do futebol, do vestiário, ela está muito calcada em cima dos egos, né? Então esse é um problema, né? Esse é um grande problema. Então, quando tu vê muito profissional jovem, que nem o Thiago ainda é um profissional jovem, né? Apesar dos cabelos brancos também, né? Ele ainda é jovem no futebol. Nós temos cabelo branco, somos jovens. Exatamente. Então é difícil para haver essa imposição, essa transposição de um jogador, de um treinador que vá ser respeitado pelos medalhões, que sempre é chamado. Por isso que o Renato sempre vinha com a questão dos cascudos, né? E o Renato acabou ganhando isso depois de algum tempo. O Renato também perdeu, né? Para depois conseguir chegar onde chegou, né? Com tudo que ele ganhou no Grêmio aí. E a brincadeira à parte, eu não sou gremista, eu sou colorado. A orientação era para dizer até a portaria que eu era gremista. E depois aqui dentro eu podia já dizer, com o programa andamento, dizer que eu era colorado. Então, vamos retirar aquelas coisas. 2-2 hoje. 2-2. Então, naturalmente, essa questão de recursos humanos é uma coisa interessante. Eu convivi muito tempo no futebol, quando eu comecei a minha vida de jornalismo, no Jornal Globo, e era correspondente aqui também. E aí convivi no Grêmio Internacional. Então, as relações do jogador, porque eles também têm os seus grupinhos dentro do time, né? São feudos dentro do São por futebol, afinidades, né? São por salários, né? Aquelas diferenças todas. Administrar isso não é fácil, não é, Candiota? Olha, eu não entendo nada de futebol. Mas as relações humanas. As relações humanas, o Francisco apontou essa questão dos egos, né? Realmente, isso aí é um problema, não apenas em times de futebol, mas em empresas. Eu já passei por isso. As relações humanas, né? As relações humanas. Né? Já passei. Eu, por exemplo, trabalhei num grupo econômico aí faz muitos anos, mais de 20 anos, fui diretor de um grupo, e comecei a trabalhar e dar resultado. Eu percebia um certa ciumeira dos outros, diretores das outras áreas. Então, assim,
é complicado. Até um chegou para mim e disse, não, é que tu está fazendo muito em pouco tempo, não é assim. Vai devagar. Mas acontece que eu sou da iniciativa privada e o meu negócio é resultado. Claro. Então, mas isso, imagino que no futebol seja muito mais acentuado, porque são ídolos, pessoas públicas, etc. E tal, é mais complicado, né? Agora, falando em Filipão, me lembrei, o Filipão, eu não entendo nada de futebol, mas alguma coisa eu me lembro. O Filipão não foi treinador lá do time da seleção de Portugal? Foi. E naquela época, tinham 3 gaúchos lá que eram os deuses de Portugal. Era o Fernando Pinto e o Luiz da Gama Mor, por sua vez, presidente, vice-presidente da TAP, porque eles salvaram a TAP. Sim, Fernando Pinto. Né? E o Filipão. Então, assim, eram 3 gaúchos que eram reconhecidos na rua e respeitadíssimos em Portugal. Então, o Filipão, caso seja ele o novo técnico, ele vem com marca. Ele também é um ídolo. Tanto aqui no Brasil, como tu destacaste, né? Como lá em Portugal. E ele é gremista também, né? E ele é gremista. Ele é gremista também. Mas se houve algum atrito entre ele também e o presidente do Grêmio? Romildo. Eu já não sei. E o Felipão, ele consegue uma coisa que é muito importante. Você lembra na Copa, né? A família escolar. Isso, no Grêmio, ele agrega, né? Ele é muito agregador, né? Então, isso, nesse momento que o Grêmio está passando, é importante, né? Porque aí tu traz um cara com experiência, um cara que agrega. E o Grêmio joga a próxima partida contra o Palmeiras, que ganhou do Internacional. O Palmeiras é um time... Disseram, quando o Inter for jogar lá no Palmeiras... Não, o Palmeiras é um timezinho forte. Hoje, se tu pegar todos os times brasileiros, eles mais ou menos se nivelam. Mas o Palmeiras é um time que joga para frente e ganhou do Internacional assim. Então eu temo que no próximo jogo, que é o Thiago... não, o outro que ficou lá no lugar, Thiago Gomes, não é isso? O Gomes agora. Que vai treinar o Grêmio nesse jogo contra o Palmeiras. Então, e aí o Filipão estreia no Grenal. E o Filipão no outro sábado estreia no Grenal. Já está certo isso? Eu acho que está bem encaminhado. Se amanhã ele chegar aí, ele estreia no Grenal, com certeza. Entra no bid, né? Agora sim, vamos lá, né? Ainda não foi publicamente divulgado, mas é sabido que o Romildo Bonzan é candidato, pré-candidato nesse momento, ao governo do Estado. E a pior coisa é o Grêmio na segunda. Não, nem diria Ou numa situação ruim no brasileiro. Não, uma campanha ruim do Grêmio já seria ruim para ele, né? É verdade. Olha, eu se fosse o Romildo não seria candidato. Mas ele será. Ele está no partido errado. Também acho. E isso é que vai prejudicar mais ele. Mais ele, a questão do PDT, que se aliou muito ao PT, ao PSDB, que para mim o PSDB e o PT é a mesma coisa. Então, eles estão muito aliados e acho que realmente isso vai contraproducente para o presidente. Vai prejudicá-lo, porque o Sebastião Melo que eu diga, quando ele fez lá na eleição passada uma parceria com o PDT, entendeu? Independente do nome que tinha a candidata, né, que é a Juliana Brizola, tem um nome. Brizola, né? Brizola, né? Não levou. Elegeu o Marquesan. Muito bem, hora que é 19 horas e 9 minutos. 19 horas e 9 minutos. E a temperatura, quero dar a temperatura aqui, ainda continua 14 graus aqui na zona norte de Porto Alegre. Quero lembrar o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que, claro, começou lá atrás e ajudando o microempresário aqui na área urbana e o produtor rural. Ganhe tempo, faça as suas transações com o Banrisul digital. Tudo no seu tempo. O Banrisul tem mais de 4 milhões de clientes, é um banco público, mas com uma administração privada, portanto, eficiente. Vamos à mensagem do Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, olha aqui, ó, aliás, o Banrisul aí está com a porta trabalhando normalmente, estive hoje na agência do Banrisul ali no Menino Deus, Botafogo com a Praia de Belas, e atendimento normal, mas é bom sempre marcar, né? Porque aí você marca com o seu gerente, vai lá e tal, sem problema de ter que esperar na fila. Armazém do Queijo Empório Gourmet, lá do nosso João Tumeleiro. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha. Lá na rua Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis. O WhatsApp aí do Armazém do Queijo,
98020 7107 e telefone fixo lá também o 51 3392 0085. Lembrando que o Armazém do Queijo está aberto entre segundas a sábados, de 9h30 às 19h30. Domingo, claro, o João Tumeleiro e a equipe têm que descansar. Redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando também que o Armazém do Queijo está lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Castilhos, 563. Venha conhecer nossas especialidades: queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos espumantes, salmão, camarão, tudo isso aí, viu, Francisco? Lá na Armazém do Queijo. Pato, marreco, o Valdir que gosta muito de comer uma marrequinho assada, né? Gostoso. Uma marreco, exatamente. Cestas para presentes, pratos prontos, realmente no Armazém do Queijo. Todas essas especiarias maravilhosas, atendimento também especial e qualificado no Armazém do Queijo, realmente marcando época e um ponto da culinária do Rio Grande do Sul à disposição de todos nós gaúchos, não apenas da capital. A sua sede pede sempre melhor, a sua sede pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Hoje temos aqui, em função de que alguns integrantes não apreciam o suco de uva, tem algum probleminha aí gástricos, né, do organismo, então estamos concedendo aqui para eles, nossos convidados, o suco de uva, o suco de laranja Petri. Sendo Petri, claro, é o suco de qualidade. Nós sabemos que para desenvolver uma economia, desenvolver a estrutura da empresa, das empresas, dos negócios, precisa de financiamento. E o Badesul exerce esta função. O Badesul é um banco de desenvolvimento que tem repasses nacionais e internacionais para a nossa economia. E há mais de 20 anos o Badesul dá valor para quem empreende e produz. Hoje o empreendedor está em alta. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Empreende, investe e trabalha para o crescimento do Rio Grande do Sul. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, agronegócios, até empresas públicas e empresas de todo tipo na área privada. Vamos à mensagem do Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem. Olha aqui, nós vamos agora fazer o debate aqui sobre vários assuntos. Eu gostaria de manifestar, em primeiro lugar, essas manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Em São Paulo reuniram 300 mil pessoas, ou 30 mil pessoas, 3 mil pessoas, sei lá o que for uma diminuto em relação às manifestações em favor do Bolsonaro, mas, e era esperado, né? Essas manifestações da esquerda sempre acabam em quê? Depredação do bem público, bem privado, tudo aquilo que a gente sabe o que eles fazem. Candidato, eu sei que tu estivesse meio que fora da sintonia aí, tá, mas como é que tu... Isso era natural, era esperado isso, né? Olha, da esquerda não se pode esperar nada a não ser quebra-quebra, roubalheira, corrupção. E exemplos não faltam. Nós temos aí um modelo dessa esquerda, que é Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. E é o objetivo dessa turma é retomar o processo de destruição do país. E eles começam dando pequenas amostras. Fazem uma mini reunião aqui, outra acolá, aproveitam para quebrar tudo, porque eles odeiam o empreendedor, detestam o empresário, né? Eles estão revoltadíssimos porque não conseguem invadir terras, porque foi cortado o financiamento. Nós pagávamos para que os terroristas do MST invadissem as propriedades produtivas, etc. Tal. Hoje é o agro que está nos sustentando. Então, se alguém quiser saber por que o agro apoia o atual governo, é porque o atual governo apoia o agro. E a pecuária do Rio Grande do Sul, que está, aliás, nos salvando. Né? Então, não se poderia esperar nada. De onde se espera, como diz a palavra, de onde menos se espera, de onde não vem nada mesmo. Barão de Tararé. Então é isso aí. Quer dizer, os caras saíram para quebrar, fazem de conta. Aí a mídia amplia e parece que teve uma grande manifestação. Deve ter tido uma enorme distribuição de mortadela.
porque eles roubaram tanto dinheiro, o que devolveram foi 4, 5, 10, 15 bilhões de reais. Aliás, devolveram o dinheiro que não roubaram, porque agora eles estão sendo absolvidos. Então, o ladrão devolveu o dinheiro que não roubou. É uma coisa que só acontece no Brasil. Então, eles estão querendo retomar, estão com síndrome de abstinência, não estão conseguindo roubar, né? Mas estão todos soltos, né? Os maiores criminosos da história do país estão aí fazendo campanha política. Então, eles estão achando que vão ganhar a eleição. Não sei, tem a história da urna eletrônica ainda, que depois nós podemos falar sobre isso, se vocês quiserem. Aliás, essa questão aí das manifestações, ou manifestações, é interessante. Nós sabíamos, né? Eu sempre falo para vocês aqui, eu comecei a trabalhar na Globo no Rio, muitos anos atrás, na década de 70, como jornalista, 48 anos de jornalismo, a gente fica muito triste em ver o papel que a grande mídia está fazendo no Brasil, a vergonha, a canalice que a mídia está fazendo um papel torpe, um papel contra o país, para defender apenas os seus interesses financeiros. E ainda tem as instituições aí que defendem, os patrões, a Associação Gaúcha de Empresas, de Rádio, Televisão, Associação Nacional, ficam defendendo esses canalhas, esses bandidos. Quer dizer, essas manifestações da esquerda ontem depredaram, fizeram tudo que fizeram, aí são manifestações pacíficas, que no fim da coisa acontecia lá um grupinho e tal. Não, sempre fazem isso, isso é a estratégia deles. Só a grande mídia tenta esconder isso porque é do interesse dela para que a narrativa que eles vêm fazendo desde lá, porque são contra o Bolsonaro, que não deixou mais sair dinheiro do público, nosso dinheiro para eles. É isso aí. Valdir Brinquese. Eu até não entendi por quê, né? Eles elegeram lá o Instituto Mackenzie, que atua há 150 anos no Brasil, como alvo, assim, para, não sei se foi obra do acaso, tá? Mas para depredações. Parece que foram também pontos de ônibus, o Banco Santander, uma agência do Banco Santander foi completamente depredada, né? Eu acho que isso meio que situa a população no que diz respeito à forma de atuar, né, desses dois lados de uma mesma moeda. Quer dizer, brasileiros que têm a ordem e progresso. Né? Então, tu vê o seguinte, né? As manifestações do Bolsonaro, seja as motocicletas, ou seja qualquer manifestação, era absolutamente ordeira. Né? As pessoas vão com bandeiras... É exatamente por isso, porque a bandeira é a nossa bandeira. Eles não têm a bandeira brasileira como o centro da atenção dele, do respeito. Então, a nós, que somos da direita, respeitamos as questões sociais, porque nós somos ordeiros e queremos o progresso do país. Eles não querem isso. E tu vê o seguinte, né? Na verdade, a profusão de bandeiras verdes e amarelas, né? Ou da cor verde e amarela, as bandeiras brasileiras, as pessoas... Inclusive queimaram bandeiras brasileiras. Normalmente é o que acontece, né? Então, assim, a bandeira deles é uma bandeira amarela, mas amarela e vermelha, né? Parecida com a bandeira chinesa, né? Então, de fato, assim, é um negócio meio complicado, pouca gente, né? Uma super baderna, né? O pessoal apedreja, a polícia e tal. Eu acho que é mais do mesmo, né? É uma continuidade, um processo que a gente já experimentou lá atrás e que está repetindo. Aliás, eu quero saber se o governador de São Paulo, calcinha apertada, ele vai multar o pessoal que depredou, porque ele multou o Bolsonaro por ter aparecido sem máscara. Desrespeito ao... Imagina ficar sem máscara, pode depredar, quebrar e tal. Agora, ficar sem máscara não pode. Então, esse é o problema que a esquerda não está sabendo lidar. Ela acha que nós somos trouxas. Já não temos mais, graças às redes sociais, não temos mais a notícia uniforme, única. Hoje, nós estamos sabendo a verdade. As redes sociais estão desmascarando a grande mídia. Mas o que acontece? O governador de São Paulo é um idiota vaidoso, né? Tá? Chegou ali com um belo discurso, depois se viu, né, que era um discurso vazio, né, que não tinha sustentação, e com certeza não vai fazer nada em contrário. Inclusive, deve estar apoiando esse tipo de... Ele se elegeu pendurado no Bolsonaro, com o tal do Bolsonaro. Apoiador do Bolsonaro, né? E atacando... Além de tudo é ingrato, né? E atacando o ex-criminoso, ex-condenado, ex-presidiário, né, que continua criminoso, porque os crimes ele cometeu. Evidente. Entendeu? Ele vai conseguir a prescrição dos crimes, mas os crimes foram cometidos. E entre acreditar naquela manobra esquisita lá do STF e no julgamento aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou as sentenças
do Sérgio Moro e da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, eu acredito nesses juízes. E não naquilo que está acontecendo lá em Brasília, que é inexplicável, juridicamente inexplicável. Agora, muita gente se elegeu de forma oportunista nas costas do Bolsonaro e no movimento nacional que se criou em cima do Bolsonaro. Muita gente que não vai se reeleger. Aquela Joyce lá em São Paulo é uma delas. Vários. Aqui no Rio Grande do Sul também. Essa morreu. Aqui no Rio Grande do Sul também. Aqui tem também. Em todos os lugares. Aqui também. Francisco Batista, nosso convidado. Mas tem uma situação que a gente... tudo que a gente está falando é muito mais do mesmo, né? Na realidade, vendo a mídia ampliando as manifestações que são de poucas pessoas e acabam vendo milhares de pessoas, né? Isso aí a gente tá percebendo que está faltando dinheiro. Então os caras começam a espernear e tentando maquiar tudo que é dado a favor da esquerda, né? E contra o Bolsonaro. Mas tem uma situação que tu trouxeste ali do Lula. O Lula, ele vai ser sempre um criminoso e outra, não tem crime maior ou prisão maior que não poder botar o pé na rua. Exatamente, ele já está, isso ele sabe. Ele sabe, ele não pode pisar na rua. Mas tem uma situação que eu vejo, percebo surgindo muito forte na internet nos últimos 30 dias, que é a sociedade civil organizada, né, se preparando para ir para as ruas, para a questão da urna eletrônica. Eu sei que a gente vai falar isso na sequência, mas isso é muito importante. É importante a população começar a sair da cadeira. Não adianta meia dúzia aí para manifestação. Eu sei que a gente está conseguindo um público legal aí, mas tem muita gente que ainda fica em casa. E essa gente que fica em casa não sabe o risco que nós podemos ter ali na frente. Virar uma Argentina, depois da Argentina virar uma Venezuela e aí por diante. Nós temos que agora, a partir de agosto, começar a ir para a rua. Dobrar o número de pessoas, se já foi muito, nós temos que ir muito mais. Perfeito. Concordo plenamente contigo. Olha aqui, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que também já decolou aqui do Rio Grande do Sul, está fazendo um grande sucesso lá em São Paulo. O mercado paulista é um mercado extremamente competitivo, tem lá no mercado paulista, na área imobiliária, empresas inclusive multinacionais. E lá a Auxiliadora Predial está se destacando. Então, os telefones da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, os 5132 16 6100 e em São Paulo, 11 23 48 40 00. Parabéns ao pessoal da Auxiliadora Predial que nos representa nessa área de gestão empresarial, nesta área de imobiliária em São Paulo também. E claro, vamos falar do Supermercado Zafari, a companhia Zafari, onde no Supermercado Zafari, cada uma das unidades do Supermercado Zafari, a vida acontece porque a gente lá se encontra. O Zafari, eu frequento ali no Menino Deus, na Getúlio Vargas, e ali tem um ponto de encontro, a gente se encontra com os amigos. Agora começamos a ter essa possibilidade de voltar a nos encontrar. E o Zafari é um local ideal para isso. Supermercado Zafari. Vamos à sua mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Olha aqui, pessoal, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, já parou para ver quanto a sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos e é ideal para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. É importante isso. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000, aqui CDL de Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. É importante mesmo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o CIEE. Aliás, estamos aqui com o Francisco Batista, que é consultor de recursos humanos, e o CIEE trabalha muito nessa questão aí. Depois o Francisco vai ter a oportunidade de falar da qualificação profissional, de qualificação dos recursos humanos, especialmente agora que a economia começa a oferecer vagas de trabalho. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Esse é o lema do CIEE-RS, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Conheça o programa de aprendizagem do CIEE-RS. Confira.
O CIE está preocupado agora nesse momento, né, de redirecionar, porque depois da pandemia, nós sabemos aqui, vamos conversar agora com o Francisco Batista, que é consultor e especialista nessa área de recursos humanos, mas mudou muito, né, a questão desta relação de trabalho entre o empregador e o empregado. Francisco, tu foste inclusive estagiário do CIE. Sim. Eu comecei. Por isso que tu tá bem, mexe, tá bem na parada, né? Na realidade, o CIE é uma bela entrada no mercado de trabalho. Uma escola maravilhosa. Uma bela escola. E eu tive a oportunidade de fazer o estágio no CIE, né, e depois ser efetivado na empresa onde eu estava e trilhar depois para uma carreira executiva de recursos humanos, né? Mas muito graças a esse pontapé inicial lá, né? De poder ter a oportunidade de primeiro emprego, e a orientação que eles dão também é excelente. Então, isso tudo corrobora com o crescimento profissional de quem está precisando. Tu chega numa empresa, tu não sabe se portar, e o CIE, tudo isso tu acaba recebendo. É uma base importante, né, para a vida toda, né? Francisco, outra coisa é a seguinte: como é que tu está vendo essa movimentação toda, essa mudança toda, nessa relação de trabalho a partir da pandemia? Eu vejo que os números hoje são bem importantes, né? Hoje a gente está numa situação positiva, né? O mercado de trabalho ele tem um estoque de vagas aí de 1.233.000 vagas, né, do primeiro semestre, né? Isso dados até maio, porque o sistema CAGED ele fecha mensal. E o dado agora de maio desse ano, a gente teve 280.000 novas vagas de emprego, né? Então, isso é muito positivo. Para vocês terem uma ideia, quando começou o efeito Covid, lá em maio de 2020, nós perdemos 373.000 empregos. Então, já se recupera agora, só no mês de maio, 280.000 empregos. E temos aí, como eu disse, né, um saldo de 2021 de 1.233.000 novas vagas de emprego. Então, e essas projeções do PIB estão assentadas também nesses dados, e a coisa tende a melhorar ainda mais. O efeito vem com uma pequena retração do dólar, né? Vem balança comercial favorável, a questão do PIB também, né? É importante que a gente está vislumbrando um PIB. Projeções maiores, né? Positivo, A questão da vacinação, queiram ou não, nós somos o terceiro país mais vacinado, né? Então, aqueles que falam que o nosso presidente é negacionista, eu não entendo essa negação com o terceiro país mais vacinado no mundo, né? E outro dado importante que entrou sexta-feira agora é que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais 3 meses, com valores de 150 a 375. Então, são tudo notícias importantes, notícias que injetam ânimo na economia, né, e faz com que a nossa atividade, por exemplo, eu sou consultor de RH e percebo claramente os empresários apostando, né, tirando seus projetos das gavetas e nos convidando a contratar profissionais especializados para tocar esses projetos, né. O governo, nesta semana, Francisco, está aí anunciando, através do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está estudando pagar um bônus para incentivar novas contratações para trabalhadores entre 18 e 29 anos. Ou seja, parte do salário desses trabalhadores o governo iria bancar, vai bancar se esse projeto, parece que esse projeto será levado avante. Quer dizer, é mais uma alternativa que o governo coloca para que a economia mais rapidamente possível possa recompor-se, né, e, pelo menos, equilibrar as perdas. Porque lembremos o seguinte: em 2015 e 2016, com a ex-presidenta, nós perdemos 8% do PIB, 3, pouco em 2015 e 3, pouco em 2016. Ou seja, 13 milhões de empregos. Exatamente, 13 milhões de desempregados. Então, na verdade, o que se faz agora é tentar recuperar essas perdas. Mas essa ideia do governo é interessante, né? Sim, com certeza, porque toda vez que tu olha para um profissional que não tem experiência, muitas vezes o empresário fica com o pé atrás. Mas com esse incentivo, tu acaba olhando para essa mão de obra como uma mão de obra com custo melhor, né? E a gente tem já a questão do custo Brasil, tem toda essa questão que para o empresariado sempre acaba tendo um ônus maior, né? Então, com essa medida do governo, mais uma medida do governo, isso vem bem a calhar, né? Mas o importante também é a gente salientar a importância das pessoas se prepararem cada vez mais, né? Nós trabalhamos com consultoria de emprego, né, e mão de obra especializada, e quando a gente vai buscar profissionais, tem muita gente no mercado, mas quando começa a passar a peneira, falta qualidade ainda na nossa mão de obra, fruto de tudo que a gente viveu, a falta de educação, né, desses últimos anos, né, 30, 40 anos aí. E isso reflete na falta de escolaridade, de educação do nosso povo. Quando fala em um idioma, por exemplo, a coisa complica bastante. A gente encontrar um profissional hoje... O idioma hoje ainda é o inglês?
O inglês, falo espanhol, mas o inglês acaba sendo a língua mais requerida. Mandarim, não. Não, são projetos muito específicos mesmo. O inglês ainda a pedida maior, né? Os requisitos maior para vagas. Nós temos aqui um empresário, antes eu vi o Cláudio Candiota, o Valdir Bianchesi. O governo também agora está renovando o Pronamp, que é um programa nacional de apoio a micro e pequenas empresas, que foi criado lá no ano passado e que salvou a vida de muitas empresas, preservou milhares de empregos e agora vai renovar. Isso aí é outra também, uma forma de injetar ânimo e injetar recursos no mercado. O importante é o seguinte, Silvio, que essas medidas do governo federal, diferentemente de uma intervenção no mercado, elas são medidas de apoio ao mercado. Tá? É justamente para criar uma musculatura necessária para as empresas que passaram por dificuldades grandes nesse último ano, em função da pandemia, para que elas possam, de fato, né, ter um apoio no sentido de sair dessa situação. E como o Francisco falou, quer dizer, o cenário ele é muito positivo para o aumento do emprego nos próximos meses. Hoje, o relatório Focus do Banco Central revisou novamente a expectativa do PIB. Estava em 5,05% na semana passada, hoje vai para 5,18%. A expectativa no início do ano era 3,4%. Quer dizer, então, assim, tudo isso significa que a economia está começando a girar, né, e que isso, por óbvio, vai desencadear a necessidade de pessoas qualificadas para poderem acessar essas vagas de emprego. Agora, esse apoio financeiro, né, do Pronamp para as empresas é absolutamente fundamental, porque as empresas ainda sofrem muito, principalmente na área de serviços, que é um grande empregador, sofrem muito para sair desse processo, né, de forma definitiva, desse processo de dificuldades. Aliás, a respeito disso, aí a Confederação Nacional da Indústria mostrou hoje que a previsão de crescimento do PIB para a CNI, que era em torno de 4%, passou a 4,9%, ou seja, quase um ponto percentual, o que mostra que realmente as coisas vão acontecer. Cláudio Candiota. Mas eu anotei aqui o que falou o Francisco, né, na questão da falta de educação nos últimos 30 anos. Não é coincidência, é a idade da Constituição. A Constituição tem 88, a Constituição tem 33 anos. Né? A Constituição de 88 implantou o socialismo no Brasil e encaminhou o país para a destruição. Foi isso que fez. Com todo respeito aos deputados constituintes, tinha gente muito boa entre os constituintes, mas a maioria eram socialistas e comunistas que voltavam do exílio frustrados, porque não tinham conseguido, em 64, transformar o Brasil em Cuba, né? Aí eles voltaram com esse projeto e montaram uma Constituição venezuelana. Então, desculpa só, eu diria que cubana. Cubana, porque exatamente, a Venezuela estava na esteira, mas uma Constituição cubana, exatamente, uma Constituição cubana. E o que fez essa Constituição? Criou castas, né? Protegeu 59 mil indivíduos com o foro privilegiado, que ninguém vai para a cadeia. Quando vai para a cadeia, eles mudam o entendimento para soltar o bandido, né? Quando não tem mais como soltar o bandido, porque é um oceano de provas contra ele, dizem que não tem provas. Quem diz que não tem provas são esses alienados zumbis, né? Que eu chamo de zumbis, essa turma da esquerda. E até eu vi um artigo dizendo que o esquerdismo é uma doença. De fato, são pessoas que não pensam, cujo cérebro foi abandonado, e eles estão ali lobotomizados, repetindo aquele mesmo discursinho, não tem provas e tal. Então, como havia um oceano de provas contra aquele bandido, eles então inventaram que era lá o Foro de Curitiba era incompetente para julgar o bandido. E por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam a suspeição do Moro. Mas aí eles se deram conta. A suspeição do Moro não é suficiente. Porque a segunda condenação do ex-condenado era... quem julgou foi a juíza Gabriela Hart. Então, não posso tornar 2 suspeitos. Então, não tinha como anular aquela sentença por suspeição do juiz. E, aliás, a sentença também foi confirmada aqui pelo Tribunal Geral Federal da 4ª Região. Então, eles inventaram que aquele era um foro incompetente para julgar. Isso é uma aberração que, se eu fosse professor na Faculdade de Direito, eu não saberia como explicar isso aos meus alunos. Talvez os professores sejam todos de esquerda e consigam encontrar uma explicação.
Porque hoje em dia as universidades estão dominadas. Né? Uma narrativa, né? Eu vi que lá em Santa Catarina, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina paga por nós, porque é pública, né? Com dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro dos pagadores de impostos, está lá atacando o agro. Tem um seminário lá de agressão ao agro. O que eles querem? Eles querem fazer... Como é que é o nome do título? O título da coisa? Como enfrentar o agro? Como enfrentar o agro, coisa parecida. Então, sim, eles querem destruir os produtores rurais que salvaram o Brasil na pandemia, porque eles não ficaram em casa. Eles ficaram trabalhando o tempo inteiro. Né? Justamente o agro, os agropecuaristas, os produtores rurais, né? Que têm que ser protegidos pela sociedade, né? E não atacados por esse bando sei lá, como é que se pode interpretar. E aí, por isso que ele falou, o Francisco, né? Nós vamos virar uma Argentina. Não. Nós somos já uma Argentina, uma Venezuela e uma Cuba. A nossa Constituição foi montada para isso. O Brasil hoje é o que era a Venezuela nos primeiros mandatos do ditador Hugo Chávez. E o que disse o ex-condenado? Que o Hugo Chávez tinha dado um banho de democracia na Venezuela. Então, se esse que está nos assistindo, que não seja zumbi. Quem é zumbi está perdido. Não adianta nem perder tempo. Eu não discuto mais com zumbis. Né? Se me convidarem para um debate, eu não vou. Né? Não adianta. Tu já sai perdendo. Sabe o que tu sai perdendo quando tu debate com um zumbi esquerdopata? Tu perde tempo. Ele já te rouba o tempo na largada, então não vale a pena. Não perco meu tempo discutindo. Agora, quem está nos assistindo e tem cérebro, se votar nessa gente, pode fazer as malas e ir para a Venezuela, porque já vai ter direto lá, vai ver como é que vai ser. Corre na frente, vai para a Venezuela, vai para Cuba e vai ver o que está acontecendo lá, onde o médico ganha $2 por mês e o sujeito precisa de uma cadernetinha para receber no armazém do Estado ali uma dúzia de ovos para comer durante um mês. Isso é Cuba. Mas a opção está aí, em 2022. Tu acredita que ainda temos como nos salvar, ou Candiota? Tenho muito medo da urna eletrônica. E quero deixar bem claro... É um assunto que vamos tratar depois. Quero deixar bem claro que não tenho qualquer desconfiança dos juízes, dos nossos aqui, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não tenho nenhuma preocupação. Se todo o Brasil fosse Rio Grande do Sul, eu estaria tranquilo, até com a urna eletrônica, que não presta, é uma porcaria a urna eletrônica. E quem disse que a urna eletrônica é uma porcaria foi a Universidade de Princeton em 2006, em que eles violaram urna de primeira, segunda, terceira e quarta geração. E disseram mais, que não deixa rastro, ou seja, a fraude não é detectável. E quando esse pessoal que defende essa geringonça diz que não há provas, não haverá. Porque sem a prova material, não há prova. Se a contagem de votos é secreta, é internamente. Agora, os juízes que hoje estão defendendo, ponteados pelo ministro Barroso, que eu saiba, eles não têm formação em tecnologia, em tecnologia da informação, em TI. Então, quem está dizendo para eles que a urna presta são os técnicos da tecnologia lá, do setor de informática. Então, o Brasil hoje, se sustenta naquilo que estão dizendo pessoas que eles não elegeram e que eles não fazem a menor ideia de quem seja. Isso é o Brasil que arriscam chamar de democracia. Esqueçam essa palavra. O Brasil não tem nada a ver com democracia, não tem liberdade, não tem coisa nenhuma, e nós só não somos a Venezuela no estágio atual porque o Haddad perdeu a eleição. É verdade. Só por isso. Aliás, o que chama a atenção nessa questão toda, vamos conversar depois do intervalo aqui da questão da urna eletrônica, é que eu fico pasmo de ver o seguinte, se a urna eletrônica, se essa voto impresso, se essa questão toda de prevenção à fraude, ela vai nos dar mais garantia de que a eleição vai ser correta, vai ter lisura, por que temer? Até o PDT defende o voto impresso. Até o PDT. Até o PDT defende, então a coisa está certa. Aquele presidente do PDT, que eu me esqueço o nome... Paulo Lupi? O Lupi. O Lupi deu uma declaração dizendo que defende. Quer dizer, aí você pergunta... O Lupi diz isso, olha, não é fácil. Não, aí você... Não, o Gilmar Mendes, tu vê, são pessoas assim, acima de qualquer suspeita. Gilmar Mendes disse que urna eletrônica é um case de sucesso. Muito bem. Então, é uma coisa maravilhosa. Uhum. Ora, se você tem um produto maravilhoso, espetacular, o mundo vai comprar.
Qualquer um que desenvolve um produto espetacular, todo mundo compra. Por exemplo, aparelhos da Apple, todo mundo compra porque é bom. Bom, a urna eletrônica brasileira é um case de sucesso que ninguém comprou, nenhum país comprou, alugou, pediu emprestado para testar, nada. É só Brasil, Bangladesh e Butão que usa essa geringonça. Que maravilha, que companhiazinha. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Aspecir. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, portanto centenária, de trabalho e dedicação, é reconhecida por seu trabalho na atuação do ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. A Elevato, olha, a Elevato é uma das empresas de maior destaque na área da construção aqui, na área de material de construção aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção aqui no nosso estado e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis deixar. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefone da Elevato, 51 31 03 94 93, matriz, e 23 12 43 74, também atende na Elevato. Fez muito frio na semana passada, nós estamos praticamente no começo do inverno, né? O Alibenquese começou agora, dia 21 de junho, né? Então, peguei 4 graus em Caxias. É verdade, e tem mais frio previsto para aí, quer dizer, no final de semana e as semanas seguintes. Então é importante, né, que a gente tenha consciência, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma população que tem essa sensibilidade de ajudar o próximo, sobretudo neste momento em que as pessoas passam muito frios e não têm condições de se abrigar do frio. Portanto, a campanha do agasalho, que é uma campanha que todos os anos o governo do estado vem fazendo, e é importante que faça e que nós estejamos sempre sintonizados com isso, a campanha deste ano precisa que você também ajude, porque tem muitos gaúchos, amigos, irmãos nossos aí passando frio e nós não podemos deixar que essas pessoas passem frio tendo condições de atendê-las. Então, esta mensagem aí do governo do estado na campanha do agasalho de 2021. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não. Muito bem. Bom, eu queria ouvir também agora aqui essa ala da direita aqui, não que aqui é a esquerda. Não que aqui seja a esquerda. Eu estou à direita do vídeo aí, telespectador. Eu tenho que dizer sempre isso. Não que aqui seja a esquerda, não, é a direita do seu vídeo, que é o candidato. Mas, Francisco, sobre a tua opinião sobre a questão da urna eletrônica, essa campanha que está ganhando corpo, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, e eu acho importante que a gente, né, possa ter essa manifestação sobre algo que vai apenas empoderar mais o nosso sistema eleitoral e dar não só a visibilidade, mas dar seriedade na eleição do ano que vem. Temos duas últimas eleições já claramente com indícios de fraude, né? A gente não pode garantir isso, mas se a gente vê o Aécio Neves perder aquela eleição lá para a Dilma, né? Ali já foi um primeiro indício, né? E agora, claramente, né, alguns estados aí que, depois do apagão de 2 horas, os votos vieram diferente, as coisas vieram de uma forma orquestrada aí, né? Eu sou totalmente contra, né, e a gente vê o pessoal, na maioria, nas mídias sociais aí também querendo a possibilidade de que o seu voto seja auditado, né? É um direito nosso, nós temos que lutar por isso. E como eu falei, né, qualquer manifestação que tiver, o povo tem que estar presente, o povo não pode. Aquilo que foi falado agora há pouco sobre a questão da Venezuela, que a gente já está na porta de entrada, depende de nós ainda.
Nós temos força para reverter, né? Graças a Deus, né? E a gente fala muito em livramento, passamento, alguma coisa assim, né? Se a gente tivesse hoje Haddad no comando, o Jean Willis seria o ministro da Educação. Aí provavelmente. Aí você tem uma ideia de como nós estaríamos. Da deseducação, né? E aí vem outros que não precisa nem citar. O Lula teria sido solto, mas já com total absolvição. No dia 2 já. No primeiro dia. Então isso é muito importante a gente participar. A sociedade não pode se omitir nesse momento. A única eletrônica é a porta de entrada do Brasil e Venezuela. E talvez a gente tenha que abandonar o nosso país, aqueles que têm condições de fazer isso, né? Porque senão o nosso povo vai sofrer muito. A gente vê os argentinos sofrendo aqui do nosso lado, né? E trouxeram a Cristina Kirchner de novo, né? Sabendo de tudo que aconteceu, e daqui a pouco a gente está trazendo o Lula, e eu vejo amigos meus hoje torcendo para essa porcaria volte para a cadeira de presidente. Por isso que a parte sadia da população precisa ter esse resguardo. Eu, por exemplo, há mais de ano eu não vejo essa chamada Globo Lixo e RBS, que é a mesma coisa, a mesma porcaria aqui. Quer dizer, nós sabemos que hoje, graças às redes sociais, eu me lembro muito bem, né, o Bianchesi, lá atrás, aqui no programa, mesmo com o José Silva comandando, a gente sempre tinha aquele debate sobre a importância das redes sociais, o que elas significariam, trariam de conteúdo, de qualidade. Elas são hoje o grande contraponto contra essa mídia sem vergonha, cretina e canalha, né? Que mente descaradamente, desvia a informação, faz uma narrativa diferente para exatamente pegar você. Então, não assista. Ou se for assistir essa porcaria, tenha um discernimento intelectual para saber que aquilo vai conferir, porque eles só mentem. A RBS aqui é a mesma coisa, a Globo, a RBS, mesma porcaria. Então, eu recomendo, não assista isso aí. Nós temos que dar a resposta exatamente tirando a audiência dessa porcaria. Olha aqui, ó, eu vou ler um trecho aqui que eu vou traduzir direto. Foi um trabalho publicado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 2006. A chamada diz o seguinte: pesquisadores revelam vulnerabilidades extremamente sérias nas urnas eletrônicas. Isso, 2006. 2006. Há 15 anos. Tá? Vulnerabilidades extremamente sérias. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou dizendo nada. Estou lendo, está na internet. Quem quiser procurar, coloque assim, Electronic Voting Machines, Princeton University. Vai aparecer, procura Princeton, clica, vai ver o estudo ali. Com urnas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Violaram todas. Bom, aí, destaquei só um trechinho aqui. Num documento publicado hoje na web, hoje em 2006, um grupo de cientistas em computação da Universidade de Princeton disseram ter criado um software de roubo de votos que podem ser instalados em 1 minuto numa máquina, numa urna eletrônica comum. O software pode fraudulentamente mudar a contagem de votos sem ser detectado. Mais uma vez, não estou dizendo nada, eu não digo nada. Eu não entendo nada de computação, assim como o juiz não entende, o ministro também não entende. Quem entende de computação são cientistas da computação. E aqui os cientistas da Universidade de Princeton, em 2006, escreveram, publicaram e provaram. Fizeram demonstrações ao vivo nas redes de televisão nos Estados Unidos. Resultado, ninguém usa urna eletrônica na maior democracia do mundo. Na Alemanha está proibido, na França está proibido. Então, no mundo está proibido. Só quem usa é Butão, Bangladesh e Brasil. Então, cada um que decida em quem acreditar, né? 3B. E aí, Bianchesi? Acho que já foi dito tudo aqui em relação a isso, né? A gente tem visto a capacidade que os hackers têm. Fora nos Estados Unidos, já estão gerando... Pelo tribunal eles entraram aqui, né? Estão entrando em tudo. Invadiram o tribunal nosso aqui, o STJ, o STF. Vocês estão entrando em todos os lugares. Só na urna eletrônica eles não entram. Não, com certeza entram lá. Então, assim, ó, tudo granaliza, né, nesse momento. Então, aí, quem é a favor da bandeira da urna eletrônica, né, então luta loucamente para que a urna eletrônica vingue nessa eleição, com uma chance grande, né, de dar problemas, tá? E quem é contra também fica no outro lado. Então, tudo gera um debate assim, com uma perda de energia terrível, né? Porque não há consenso nunca.
nesse processo. Tá? E hoje aconteceu um fato, Jota, eu acho que tu vai ter a mesma surpresa que eu tive. Eu recebi uma notícia. Hoje foi feita a troca do presidente da maior entidade empresarial do Brasil, a Fiesp. E qual não foi minha surpresa? Que o presidente da Fiesp será o Josué Gomes da Silva. Você sabe que é Josué Gomes da Silva? Foi presidente do INCRA, né? No governo dele, foi isso? Foi filho do vice do... Filho do José Alencar, que foi vice duas vezes do Lula, presidente atual da Coteminas e está assumindo a maior entidade empresarial do Brasil. Ele foi, inclusive, convidado, porque ele tem um alinhamento ideológico com a esquerda, para ser vice do Lula na próxima eleição, né? E não aceitou. Então, hoje pela manhã, foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O que mostra que essa articulação talvez ela seja muito maior do que a gente imagine. Agora, em São Paulo, ele vai passar trabalho, caso ele tente pregar isso aí. Porque tu viste a posição da Fiesp no impeachment da Dilma, né? Mas não te surpreende que ele tenha sido eleito candidato único, hein? Ou seja, candidato de consenso. Tá? Não te surpreende que depois dos posicionamentos que a Fiesp teve naquele momento, esteja elegendo um presidente claramente identificado com a esquerda, cujo pai foi vice-presidente nas duas gestões do Lula e ele agora foi convidado também para compor uma chapa do PT. Olha... Vice-presidente das duas gestões que destruíram o Brasil. As gestões Dilma complementaram o processo de destruição. Claro. Porque quem continuou mandando por trás foi o ex-criminoso condenado. E o Haddad seria a continuidade da destruição. Sim, seria e agora eles querem retomar para prosseguir a destruição. Porque o problema é o seguinte, eles pararam de roubar. Eles ainda devem ter muito dinheiro, porque os ladrões que não roubaram devolveram 14 ou 15 bilhões que a Lava Jato pegou. Eu acho que o dinheiro desviado, que foi bilionário, né? Não foi nem milionário. Se não foi trilionário. Se não foi trilionário, ele tem um objetivo maior do que o enriquecimento pessoal, né? Tanto que ele irrigou... montar toda a estrutura. Exatamente, ele irrigou projetos de outros países. Quer dizer, é a criação de um modelo socialista. É uma superestrutura socialista, né? Exatamente. Então o dinheiro ele tem... Tanto que assim, o Brasil financiou projetos em países sem nenhuma identificação com o Brasil, só essa identificação ideológica com o presidente, né, e a estrutura... política federal da época, que nunca foi devolvido, o BNDES serviu para isso, etc. Justamente por quê? Porque criou uma aliança, né, conjunta e coletiva ali, no sentido de criar uma ideologia talvez mundial, né, que pudesse dominar o planeta aí, com a bandeira vermelha por todos os países. O dinheiro que foi roubado de nós, naqueles pseudo-investimentos, ele só foi aplicado em ditaduras. Claro. Ou seja, não se viu a Odebrecht e o BNDES financiar um empreendimento na Alemanha, ou no Japão, ou na Coreia do Sul. Não, o dinheiro foi para Cuba, foi para Venezuela, foi para Moçambique. Em Moçambique, inclusive, é interessante, porque eu acompanho, eles fizeram um aeroporto em Moçambique, um aeroporto espetacular. Só o que não tem lá no aeroporto de Moçambique é avião e passageiro. Está lá o prédio. Não tem avião, não tem passageiro. Aliás, eu não sei se vocês viram nas redes sociais, o pessoal fica muito... Porque a mídia, a grande mídia, ela esconde naturalmente tudo que o Bolsonaro faz de bom. A infraestrutura do país está sendo revolucionada. Quer dizer, nós estamos com grandes investimentos na área de infraestrutura de ferroviária, rodoviária, navegação de cabotagem, navegação marítima, e isso não é mostrado pela grande mídia. Então, nas redes sociais, eu não sei se tu chegaste a ver o Francisco e o Valdir também, e o Candiota, o pessoal está mostrando aqui, vamos ver aqui as obras do Bolsonaro, aí mostra todas as obras do Bolsonaro. Aí mostra as obras do PT, aqui em Cuba, aqui na Venezuela, aqui, tudo fora do Brasil. Quer dizer, poxa, será que nós queremos isso para nós de novo? O dinheiro que saiu daqui, que faltou para a saúde, faltou para a educação, faltou para aumentar os salários, para injetar recursos da economia para criar mais empregos. Quer dizer, será que nós vamos cair nessa de novo? Nessa ladainha desse papinho furado da esquerda? Eles drenaram para as ditaduras algo em torno de 700 bilhões. Algo em torno de 700 bilhões. E eu tenho dúvidas se foram
bilhões de dólares ou de reais. Mas vamos deixar por barato, vamos deixar que tenham sido de dólares, de reais. De reais. Já é uma barbaridade e já resolveria, ou teria resolvido, o problema dos hospitais, por exemplo. O problema dos hospitais, o ex-condenado, ex-criminoso não, mas ex-condenado, construiu 12 estádios. Até a própria FIFA dizia que não era necessário. Então lá viraram elefantes brancos, 1,5 bilhão em Brasília, 1 bilhão em Manaus, aquele caos da saúde em Manaus. Ninguém se lembra que jogaram no lixo 1,5 bilhão num estádio de futebol em Manaus, onde teve de tudo menos jogo de futebol. Está semelhante ao aeroporto de Moçambique, que não tem avião. Ou seja, isso é o que faz a esquerda. Cria uma obra para que todos possam roubar e o povo não possa usufruir. E a esquerda se locupletar. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Di Paolo. Di Paolo promove a ação solidária em prol da ONG Via Vida. Ingressos já estão à venda e comemoram 21 anos da ONG. O Di Paolo começa o mês de julho de um jeito solidário, participando do tour gastronômico da ONG Via Vida, pró-doações e transplantes. A ação beneficente é comemorativa aos 21 anos da atividade da ONG e vai auxiliar a pousada Solidariedade, projeto assistencial da Via Vida, de hospedagem aos doentes e pré- e pós-transplantes. Quem quiser colaborar e desfrutar da Cucina de la Serra Gaúcha do Di Paolo tem duas possibilidades. Ou aquisição de kit duplo, 6 pedaços de galeto ao primo canto, 12 polentas fritas, salada de maionese, radite com bacon, espaguete, tortelha e sagu, pelo valor de R$ 116,00 para ser buscado na Di Paolo Galeto Boulevard Laçador, ou voucher, né? De 74, 2 pratos com galeto para ser degustado no Expresso Di Paolo Valig. Todo o valor arrecadado é destinado à entidade. Os ingressos limitados estão à venda com as voluntárias do Via Vida pelo telefone 51 3333 4519 e são válidos até 31 de dezembro de 2021. Portanto, aí mais um engajamento da Di Paolo num projeto solidário aí que devemos prestigiar. Também agora, falando em comida, culinária gaúcha, gastronomia, Barranco, há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Agora com muito frio, né, o Bianchesio? Ao ar livre lá está complicado, né? Gelado. Mas temos lá os ambientes climatizados lá dentro, internamente, no Barranco e no Barranquinho. A costela é uma covardia. Deus, ainda mais essa hora, né, Francisco? Isso aí passa toda a gente aqui vendo essas delícias aí lá do Barranco. O Barranquinho, o telefone o Barranco, em primeiro lugar, 33316172, mas também lá o telefone do Barranquinho, 3028-2310, na Avenida Protásio Alves, 1578, diariamente das 11 às 24 horas. Elson Furini e Léo Pittini, esse aqui lá no Barranquinho, sempre comandando e visitando, recebendo lá os clientes, recebendo com muita harmonia, com muita amizade, com muito denodo e com muita atenção. CCG, temos uma ótima notícia para vocês. Para marcar o ano do 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, ali na Ramiro Barcelos, 621, na capital, com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências, portanto agora neste mês, e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. Parabéns aí ao CCG e ao Hospital Humaniza, que nós precisamos cada vez mais, né, de instituições hospitalares com a categoria, a qualidade, a abrangência e o amparo que o Humaniza está dando para a população de Porto Alegre, até porque, né, nós temos aí uma situação em que nós estamos necessitando de mais leitos hospitalares. A crise daí da pandemia mostrou que realmente nós estamos necessitando disso. Francisco Batista, nosso consultor de RH aqui hoje no programa, o IBGE divulgou uns dias atrás aí que o nível de desemprego é 14, pouco por cento e tal, e que muitas das pessoas, e ele chama de desalentados, né, elas não procuram mais emprego, quer dizer, então
esses dados de desemprego aí ainda estão meio que incertos, quer dizer, não há uma precisão em relação a isso. Tu acha que muitas pessoas estão desalentadas de buscar emprego ou elas estão buscando outras alternativas de ocupação? A gente vem de uma crise desde 2015, muito forte, né? E houve uma recuperação, né? E logo em seguida, quando a gente estava achando que tudo ia voltar ao normal, vem a pandemia, né? Então, tudo isso faz com que muitas pessoas vá até o mercado de trabalho e não consigam nada. E chega um momento que elas ficam mesmo desalentadas, né? Que é o termo que o IBGE utiliza. Então, essas pessoas já estão numa informalidade, né? E muitos até já montaram seu próprio pequeno negócio. Pois é, porque é isso que eu queria falar contigo, porque na verdade ao mesmo tempo, né, a Fundação Getúlio Vargas noticiou outro dia aí, através da conjuntura econômica que eu escrevo, que aliás que eu assino, desde que eu passei lá pela Fundação, dizendo que foram criados mais de 1,5 milhão de MEIs, microempresas individuais. Também esse é um mercado que atraiu muitos jovens, né, muitos desempregados. Muitos desempregados, muito pessoal foi para a uberização, né, para os aplicativos aí de transporte. Né? A questão também de outros tipos de serviços também, que puderam ser, a pessoa pode optar pelo MEI. Né? No mercado executivo também a pejotização, muitas empresas contratando por PJ, e isso não aparece nesse balanço do CAGED. Né? É o PNAD, né? O Programa Nacional de Amostra por domicílios. Amostra por domicílios. Isso, mas tem a questão também com a nova legislação trabalhista, né? Há a possibilidade hoje de tu contratar o funcionário por empresa, né? Lógico, aliás, tem muitas empresas que elas demitem o empregado e recontratam por PJ, né? Mas a legislação não permite, né? Tem que tomar muito cuidado. E vão ter que ver a luz de uma regulamentação da legislação, mas na prática está acontecendo, né? Isso que o Valdir está trazendo também. É o mercado real, né? Isso é o mercado real. A vida como ela é. A vida como ela é. Tu contrata uma pessoa, daqui a pouco, sei lá, um salário aí de R$10 mil, um especializado, né? Um profissional especializado. Vai pagar 20. Pela CLT tu pagaria 20, né? Muitas empresas estão optando pagar 12 direto para a pessoa, 13, sei lá, e os dois estão ganhando. O problema da legislação trabalhista, né? Estão querendo um vínculo até no quem dirige os aplicativos, né? Isso. Até que teve a questão do Covid também, as empresas estão sendo imputadas também, né, com pagar indenizações agora, né? Então, o custo do Brasil, ele sempre é muito forte por essas questões, né? Por falta de regulamentação, o judiciário muito fraco, né? Que você mesmo trouxe, e tem essa questão da reforma trabalhista que aconteceu aí há 2, 3 anos atrás, fez com que 50% das reclamatórias trabalhistas caíssem também. Isso é um dado muito, muito positivo, porque no passado tu podia mentir numa reclamatória. Hoje, se tu mentir, tu tem a pena de pagar. Antigamente, isso, né? o sujeito fazia as contas, não, eu acho que eu tenho direito a R$1.500. Isso. Pediu R$1.500.000 e não acontecia nada. Agora é penalizado. Agora ele vai pagar a sucumbência, que seria, assim, quase que o óbvio, né? Agora, nas democracias, o que não é o caso do Brasil, o Brasil é um simulacro de democracia, ou acho que agora estamos mais próximos de um simulacro de ditadura. E eu vou dizer o que vocês vão assistir para ver se eu tenho razão ou não tenho. Então, nesse simulacro de ditadura, adotou-se a CLT. Né? A CLT é inspirada na Carta del Lavoro, de Mussolini. E quem adotou foi a União Soviética. E o Brasil. A Carta del Lavoro de Mussolini. Endeusada no Brasil, né, por aqueles que acusam os outros, né, de, como é que chamam o Bolsonaro? Bom, genocida já virou... genocida é Bozo e... agora me esqueci do termo, mas é um termo bastante conhecido. Mas o que eu quero sugerir ao telespectador... Fascista. Mas a Carta del Lavoro de Mussolini, tudo bem. Mas fascistas são os outros. Mas e aí eles fogem daqui aos milhares para os Estados Unidos, onde não tem CLT. Mas vai para lá, tudo bem. Então tem filas e filas de pessoas fugindo da América Central, das ditaduras comunistas ali, da Nicarágua, até da Argentina, da Venezuela. Todo mundo fugindo para os Estados Unidos, para o imperialista. Estão fazendo um muro lá, agora vão prosseguir fazendo um muro. Mas eu assisti hoje
à tarde, no programa Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba, apresentado pelo Júlio Ribeiro, jornalista, amigo nosso, muito querido. Ele entrevistou o jornalista Oswaldo Eustáquio. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso num processo chamado de atos antidemocráticos. Esse dia, fim de semana foram democráticos. Esse foi, quebrou tudo. Eu não sei o que são os atos antidemocráticos, né? Porque eu estou vendo que a Corte Americana recentemente decidiu o seguinte, um sujeito lá, um americano, não sei agora, não lembro aonde, botou uma bandeira lá, chamando o Joe Biden, que é o presidente de tudo, se pode, até não dá para traduzir o palavrão, né? Chamou o Joe Biden disso e aqueles que o apoiaram, né? Muito bem, mandou os caras cifo, né? E aí entrou uma ação contra o cara. Sabe o que decidiu o tribunal lá? Que ninguém pode tirar a bandeira que o sujeito botou lá. É o direito de livre manifestação do cara. É um absurdo, entendeu? Aqui no Brasil o sujeito iria preso, né? Porque é uma ofensa. Estão ofendendo o presidente americano. Mas o presidente americano, se quiser, entra com uma ação contra o sujeito. Uma ação por dano moral. Aqui tu só pode ofender o presidente da República. Entendeu? Está lá, a bandeira está lá, não conseguiram tirar a bandeira da frente da casa do sujeito. Entende? Porque é o direito de livre manifestação. Onde há liberdade é assim que funciona. Onde não há, prenderam esse jornalista. Não é? O denunciante, não é a mesma vítima, então a vítima é o denunciante, é o julgador da denúncia que ele fez para ele mesmo. No Supremo Tribunal Federal, no Brasil, que deveria proteger a Constituição e as leis. Muito bem. Ele foi torturado. O que ele contou, que ele passou... Está em cadeira de rodas. O que esse camarada passou é algo assim inacreditável. E é a questão, e os direitos humanos? Entendeu? Não deram bola, porque como ele é um cara de direita, então ele pode ser torturado. Só os de direita que podem ser torturados. Não é? Ele é conservador, ele defende... valores conservadores. E defende a liberdade. Né? Quem não ouviu o programa, ligue para a Rádio Guaíba, procure no Google, peça o link lá do programa Boa Tarde Brasil e escute a entrevista do Oswaldo Eustáquio. É um jornalista premiado. Super premiado, do Paraná, ele é do Paraná. Ele é do Paraná. Né? Ele é o primeiro preso político do simulacro de ditadura brasileira. Ele foi preso pelo Supremo Tribunal Federal. É inacreditável o que ele disse. Eu me senti em Cuba ouvindo ele falando. Me senti em Cuba. E quando perguntaram, o Brasil ainda é uma democracia, eu disse que não. Se o sujeito é preso por crime de opinião, é ditadura. Em Cuba está cheio, tá? Que é o modelo da esquerda brasileira. Na Venezuela também. A Venezuela está tão bom que já fugiram 5 milhões de lá. De Cuba, acho que outro tanto. Tá? Então, esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. Eu me lembro assim, o Brito é o pedágio, Olívio é o caminho. Então, você já sabe qual é o caminho da Venezuela. Da ditadura. Candiota, ato antidemocrático, daqui a pouco vai ser o que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Mais um pouquinho, nós vamos sair os 4 algemados. Os 4 presos. Sabe que eu já recebia de uma pessoa que eu conheço, aí, que eu conversei, ele disse exatamente isso, né? Vocês já pensaram na possibilidade, né, do governo do PT voltar, né? Vocês passaram todos esses anos falando mal dos caras, uma cadeia. Entendeu? Assim, falar nisso, amanhã vai ser votado na Assembleia. Não é falar mal dos caras, é falar a verdade sobre os caras. Os caras querem falar mal, né? Os caras querem que o Brasil vire Cuba. Então, essa história eu até estava escutando, agora não me lembro onde. Essa história diz que o Brasil está dividido. O Brasil não está dividido. O que existe hoje é o seguinte, é um grupo de pessoas que defende a liberdade, defende a honestidade, e um grupo de ladrões que roubou durante 30 anos e quer votar e continuar roubando. Tem o Brasil honesto e o Brasil desonesto. É isso, não é uma questão ideológica. Nem isso está se discutindo mais. É que no regime socialista, a regra é roubar. Está lá os exemplos que não faltam. Nós temos que pensar muito bem, né? E valorizar as nossas liberdades individuais. Enquanto nós tivermos uma liberdade individual que está sendo ameaçada,
tudo bem. Senão, depois, não poderemos nem nos queixar. Olha, como disse o Francisco, tem que ir para a rua exatamente. Nós temos defender que a liberdade. Eu, particularmente, acho o seguinte, ó, o Brasil não tem saída se não tiver uma guerra civil aqui. É a minha opinião. Nós vamos ter que nos enfrentar na rua, porque a coisa está ficando cada vez pior. Porque esse pessoal daí, esses bandidos, ladrões, tudo aí, eles querem porque querem tornar esse país um país comunista. E enquanto eles não conseguirem isso, eles não vão descansar. E eles, como diz o ladrão mora aí, como é o Luiz aí, não sei qual é, de Inácio e tal. Ex-condenado. Ele diz assim, ó, vocês não sabem, uma vez ele disse, e eu nunca esqueci, do que nós, da esquerda, somos capazes. Realmente somos capazes não, de e o outro criminoso, Zé Dirceu, disse, nós não interessa a eleição, nós vamos tomar o poder. Não é eleição, não precisa eleição. Eles estão deixando claros, eles não estão escondendo nada. E eu vou dizer o seguinte, ó, só para tu ver, dos Guerrilheiros da Notícia, eu participei durante anos, então há mais de 30 anos, nem me lembro quando é de 90 lá, e eu critico o Lula desde lá. Agora, eu nunca ofendi ninguém. Eu simplesmente dizia o que é Cuba. Eu tenho amigos cubanos lá em Miami, e eu conheço Cuba. Eu sei que tudo que eles dizem sobre Cuba é mentira. Cuba é um lixo. Foi destruído pelos comunistas, pelo Fidel Castro, que é o herói dessa gente aí, entendeu? Que quer voltar. Então... Muito bem. Olha aqui, ó, a pandemia muda o mercado de aplicativos de transporte. Vocês vão ver nessa manchete do Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Tem várias informações aqui. Obras avançam e trecho da orla será finalizado em agosto. Graças a Deus, nós temos toda a orla aí do Guaíba hoje remodelada, linda, maravilhosa, sendo atração turística de quem vem aqui e nós que estamos podendo usufruir da orla do Guaíba. E isto não seria possível se aqueles caras continuassem no governo, como tiveram aí 4 governos aqui em Porto Alegre, que foi a maior desgraça desta cidade. Olha aqui, vamos falar do Chihuahua também, né? Então, o Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, mar na mesa. Tradição essa que perdura. Olha, Chihuahua tem uma tradição maravilhosa, realmente. É uma comida espetacular. Lá o Candiota e já testei e recomendo. Pois é, tu me falaste da casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê e bacalhau às natas. E tem uma camarão catupiry também, que é muito camarão, bom. Viu só. Então, o Candiota já provou e eu sugiro a vocês, dê uma chegadinha lá no Chihuahua, na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Realmente um ponto da culinária do Rio Grande do Sul que está atraindo não só os gaúchos, mas também gente de fora daqui. Na Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre, a teleentrega do Chihuahua, 3105-6767. E qualquer coisinha exagerou demais na comida e tal, o que você faz? Aqui está a solução, Olina. Qualquer problema estomacal, a Olina resolve. E a Olina resolve há mais de 100 anos. É uma tradição a Olina. Qualquer problema você resolve com Olina. Eu mesmo, outro dia, eu exagerei um pouquinho, cheguei em casa, só uma colherinha de Olina. Resolveu. É tiro e queda. Né? Realmente é uma coisa espetacular. O CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente, junto aos gestores, o CIMER oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do CIMER e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde e também defesa de todos nós. CIMER, defender os médicos é defender a saúde e também defender a população. Impressor, comprando briga com o impossível. A impressora do Ângelo Garbaschi, um grande abraço, Ângelo Garbaschi, grande empresário, que lá a turma dele, lá a família está hoje comandando a Impressor. E comprando briga com o impossível. E pior, aliás, melhor, ela compra briga com o impossível e ganha. E ganha essa briga. Realiza, né? Realiza. Impressões offset, tratamento de imagem, banners, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros. Impressor, telefone 3334-1010. Ou então pelo WhatsApp 98175-3272. Aqui, né, fizemos um tour gastronômico aqui de Paulo, armazém do queijo, papai aqui, e tem o vinho, né? Claro, tudo tem que ser acompanhado pelo bom vinho. Vinhos do mundo.
O mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você que é cliente a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e também da qualidade. Passe em uma loja e confira em uma dessas lojas aí, ó. Nós temos aqui na Cristóvão Colombo 1493, está aí para vocês conferirem, aqui no bairro Floresta, na capital, na Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, na capital, e também a loja que eu frequento lá no Menino Deus, na Getúlio Vargas 1135, as 3 lojas com um pessoal capacitado, qualificado e, claro, o melhor do vinho do mundo. E, evidentemente, nós estamos num ambiente de televisão e é preciso ter a garantia de que a iluminação, a luz vai continuar sempre. A televisão é 24 horas. Então, você tem que ter essa garantia através do gerador positivo, energia positiva, alocação de geradores. E lembrando para vocês, as locações podem ser feitas diariamente, semanalmente ou até mensais. Equipamentos com a potência de acordo com a necessidade que você tem, do cliente. Algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Aliás, a área de eventos, né, o Francisco aqui, que deve fazer muitos eventos, participar de muitos eventos, foi muito prejudicada, né? E está agora começando, retomando. Mas eu acho que isso aí só depois, a partir do segundo semestre, agora as coisas começam a melhorar. Então, além da área de eventos, condomínios em geral, mercados, restaurantes, churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, claro, não podem prescindir da energia elétrica, empresas com vendas online, que também não podem ficar sem energia, hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. O Valdir Benquesse, na fazenda que ele tem aqui no interior do estado, ele tem lá o seu gerador para garantir a energia e manter lá a sua criação de bois e tal. A pessoa precisa também dessa aí, ovelhas que ele tem lá nessa fazenda e tal. Então tem que manter pecuária. Isso. Pecuária. O cara é graúdo mesmo. Então, olha aqui, ó, e tem que lembrar que, às vezes, tem os desligamentos programados pela companhia, né, concessionária, para manutenção da rede. Então, o telefone é 99968-6826. Nós estamos com 20 horas e 18 minutos agora, daqui a pouco chegamos ao final do programa, mas eu gostaria de... Francisco Batista, alguma mais informação, alguma avaliação mais sobre o que nós conversamos? Não, só essa questão que a gente tem que ressaltar, que é muito positiva, né, da retomada do emprego, né? Isso é uma coisa que está animando muito, né? A gente tem muitos colegas do meio, né, empresarial, e a gente está percebendo que realmente os projetos estão vindo, existe essa questão de um segundo semestre sempre ele é mais positivo, né? Então sim, tudo isso que a gente já falou e esse efeito de positividade no ar, isso ajuda muito, né? Então nós estamos muito esperançosos de que talvez venha para ficar, né? O ambiente sempre que atrapalha é o ambiente político, né? Hoje a gente teve mais uma bomba aí na questão de política, né, que envolve toda essa questão de Cuba, José Dirceu, companhia aí. Então isso vai estar borbulhando a partir de amanhã, né? Então a gente não sabe quanto esse ambiente político vai acabar atrapalhando a positividade, né, essa geração de empregos que estão surgindo. A gente está com bastante trabalho nessa área de captação de novas vagas aí, colocar pessoal especializado nas empresas. Mas a gente fica preocupado, porque a gente sabe que, assim como vem uma onda positiva, na sequência está vindo uma onda negativa. Francisco, nessa tua área, naturalmente, que nós sabemos que esta relação do trabalhador com a sua empresa vai mudar. Por exemplo, eu sempre falo, a minha filha é do banco, ela trabalha no Banco Itaú, e eles decidiram que, a partir de agora, a maioria dos gerentes vão trabalhar em home office. Isso muda o perfil do trabalhador? Ele precisa se preparar, tem que qualificar? Como é que é? Tem alguma coisa positiva que veio com a pandemia, é a questão de o empresariado acreditar no home office. Porque existia muito aquele dogma que o empregado tem que estar em cima o patrão tem que estar com o olho em cima do empregado. Isso é muito antigo, né? E a pandemia, de uma forma forçosa, né, fez com que isso caísse. A gente conversa com muitas pessoas que empresas já decidiram não voltar mais, porque não tem mais despesa de transporte, não tem despesa de alimentação, qualidade de vida para a pessoa também, poder organizar na sua casa lá uma sala para poder fazer o home office. Lógico que tem uma regulamentação disso, as empresas vão colaborar com a internet, com a luz, e aí existe toda uma regulamentação para isso, mas sim, a home office veio para ficar. Né? Até o Bradesco, eu já citei aqui na semana passada, acho que o Valdir estava aqui no programa, que o Bradesco anunciou o fechamento de 1000 agências. Qual é a razão principal?
é que eles não precisam mais dispor de áreas físicas, pelo menos na dimensão que tinham, né, para exercer a sua atividade. É exatamente por isso. Mas são dois fatores aí, né? O fator do banco digital cada vez mais presente. Verdade, a gente tem no verdade, celular, faz tudo pelo celular. Há muito tempo eu não vou numa agência bancária, né? Só quando tu precisa, às vezes, assinar mesmo o documento. E hoje mesmo tu consegue digitalizar e mandar para o teu gerente no banco, né? Então, tem essa questão, né, da digitalização do banco, o banco cada vez mais digital. E a questão também do home office, que está se tornando uma coisa que se acredita mais agora. Né? Nessa tua área, isso está uma realidade também, né, o Bianchese? Sim, em geral, né? Esse é um movimento, como o Francisco disse, que veio para ficar, né? De fato, as pessoas... E a barreira principal talvez fosse justamente a visão dos empresários, a visão dos RHs, né? De que tinha que haver uma presença física para garantir o trabalho, né? A realidade está mostrando que o rendimento no home office, via de regra, ele às vezes o interesse é o resultado, né? Exatamente. Em muitos casos, a produtividade aumentou. Porque não tem mais a pausa para o cafezinho, as reuniões são mais organizadas, então não tem, passa na minha sala aí, vamos conversar, e aí tu perde um tempo. Não, tu está no teu local de trabalho e produzindo, né? Isso foi interessante, a gente estava fazendo uma reunião, né, o pessoal em home, ao vivo, né? Daqui a pouco passa um gato na frente. Voa um gato. Essa é a questão que a gente olha de um lado assim profissional, que nós temos que também, as pessoas que estão em home office têm que cada vez mais se organizar para isso, né? Tira o gato da sala. Outra vez fizeram com um juiz, aí o cara dormiu, né? Então o cara ficou roncando lá. Tem várias histórias. Não, teve questões até sexuais que já apareceram, né? Não, teve um ministro do STJ que levantou, estava de cueca, o cara foi consultar um livro, o cara levantou, esqueceu de toga, mas precisou consultar um livro e apareceu. O cara não se deu conta. Claro. Eu trabalho home office antes da pandemia, já há 5 anos eu trabalho em home office. Eu estou home office desde 2007. Desde 2007, faz 14 anos que eu estou home office. E nesse período eu tenho um neto em casa e de vez em quando ele rompe a sala, então tem que estar sempre organizando, né? Então é uma coisa que eu aprendi a organizar, né, para isso, e os profissionais têm que se organizar, né? Porque o ambiente transcende a sua sala. Né? Eu de vez em quando participo de lives, né? Eu boto terno e gravata. Claro. Vou lá, mas samba canção. Ele bota terno e gravata, mas de calça. Não, de calça e tudo. Bota terno completo. De cueca, aí dá problema. Justamente para não dar chance para o azar. Ele é tão precavido que ele engraxa até o sapato. Não, que isso. Não, eu arrumo tudo direitinho para não ter problema. De repente tu te distrai Não. Escorregar, né? Não. Amanhã a Assembleia vota um projeto bem interessante, que eu até não tenho uma posição formada a respeito, que é a eliminação, né, daquela aposentadoria dos ex-governadores. Isso. São 9 ex-governadores vivos e 2 pensionistas esposas, que recebem R$32 mil por mês cada um. Tá? Então é um projeto de um deputado, inclusive do PSDB. A tendência é que não seja aprovado. Tá? Qual é a minha opinião pessoal? Eu acho que até é justo, talvez seja justo, né? Mas não nesses valores, né? Porque eu acho um escárnio na medida que tu tens a aposentadoria pelo INSS na casa de R$5.500, R$6.000, né? Tu tem a viúva do ex-governador Brizola recebe 2, recebe a do Rio Grande do Sul e recebe a do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem que ter um teto, né? A minha opinião é o seguinte, o Rio Grande do Sul não está falido, até onde eu sei. O Rio Grande do Sul está falido. O Brasil está falido. E não foi falido pelo vírus. Teve um vírus muito pior que o Brasil, que foram 33 anos de socialismo. Destruiu muito mais. Parece que esqueceram que matavam 60 mil pessoas por dia em crimes violentos, por ano em crimes violentos, né? Outros tantos em acidentes de trânsito. Isso diminuiu. Mas, Canjota, o vírus também é socialista, foi fabricado na República da China. Né? Não pode dizer isso aí, não pode criticar. Eu não sei como é que eles conseguem botar as culpas no governador, no prefeito, no presidente, seja de que país for, porque o vírus saiu da ditadura comunista da China. Isso eu já falei aqui várias vezes. Se quer chamar alguém de genocida, vai chamar o ditador da China. Mas ele é de esquerda ou de direita? Ele é de esquerda. Então não vão chamar. Claro. Ele é de esquerda. Então, assim, eles mentiram, isso já está provado. Não é? Eu escutei no Senado americano formar uma comissão agora para investigar
a origem do vírus. Claro que eles sabem que a origem é da China, mas para saber a causa. Se foi aquele papo furado dos morcegos ou se foi de dentro do laboratório de Wuhan. Né? Alguns desses senadores já não têm mais dúvida. Agora, se foi de propósito ou não, eles vão ter que tentar descobrir, provavelmente não vão descobrir nada. Né? Mas já se sabe isso. E que eles mentiram e esconderam enquanto puderam, que eles fecharam o Wuhan para dentro da China e não fecharam para o resto do mundo, e dali saíram 3, 4, 5 milhões de pessoas contaminando o mundo inteiro, isso também é fato incontroverso, já não se discute mais isso. Aquele pessoal devia ser julgado lá num tribunal tipo Nuremberg. Assim. Não é só os Estados Unidos, a comunidade europeia também se mobilizou. Esse é o movimento dos países desenvolvidos, no sentido de entender a origem, porque isso pode ser um risco futuro, certo? Sim. Resolve esse, vem outro. Não, eu escutei esses senadores americanos lá dizendo o seguinte: existem 4 etapas lá quando se enfrenta uma pandemia. A primeira é a contenção. Nisso a China falhou. Logo, a China é culpada, tem que indenizar os países. Esse senador, se vai conseguir ou não vai, é outra história. A segunda é o diagnóstico imediato da doença. E isso aqui é proibido, porque quem faz isso é perseguido. A terceira é o tratamento, ou seja, é o diagnóstico e o tratamento, que é o que dizem os médicos sobre todas as doenças, menos essa. Essa tem que esperar o sujeito morrer para tratar, não pode tratar antes. Antes de morrer, não. Depois de morrer, sim. Aí sim, ali pode. Né? É a única. Câncer, tudo isso é no início. Né? Essa não. E a última é a vacina. A 4ª etapa é a vacina. Então, uma coisa não anula a outra. Isso é o que estão tratando lá no Senado americano, que é a nossa experiência, a nossa esperança. Porque o Brasil não pode brigar com a China. Com certeza. Nós não temos bala na agulha para brigar com a China. Mas os americanos têm. Nós temos que criticar a China porque ela merece ser criticada e essa coisa é avaliada aí para ver até onde foi a responsabilidade da China. Bom, Bianchessi, obrigado pela tua presença aqui. Uma boa semana. Eu agradeço. Francisco Batista, obrigado também pela tua presença, pelos esclarecimentos, pelo conteúdo que acrescentasse aqui no Atividade hoje. Candidato, abraço, muito obrigado, boa semana. Lembrando, Mendes Ribeiro, foi um privilégio ter estado com vocês. Muito bem. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui ao Atividade, há 27 anos no ar. Amanhã um novo encontro aqui, ainda comigo aqui no comando, 18h56, canal 24 e 524 da Claronet TV. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Boa semana.